Olá, candidato, bem-vindo mais uma vez ao canal na Europa. E nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre algumas mudanças que estão acontecendo em Portugal na questão da imigração. Não é especificamente para alterar a vida do motorista, é a imigração em geral. Isso afeta diretamente o motorista que está querendo vir para cá. Se você é candidato por diversas empresas e o processo está demorando, houve desistência, eu quero deixar claro nesse vídeo as razões por que muitas empresas estão deixando de trazer motoristas da forma que o processo está. Vamos lá? Depois disso aqui você faz uma análise e vê o que você vai fazer, tá bom? O primeiro ponto, foi terceirizado a questão do visto. A empresa VFS Global é uma empresa que possivelmente ganhou a licitação, isso não está claro, não tem informação a respeito disso, e ela começou a fazer esse processo de recolhimento dos documentos de qualquer tipo de candidato que queira vir para cá a trabalho, a estudo, e com certeza, da mesma forma que o CEF, o consulado, estava sobrecarregado com essa análise de documento, certamente essa Global que está migrando para esse processo também vai ter dificuldade nesse processo de adaptação. É normal, por mais autoridade que tenha a empresa nessa questão de gestão, vai ter mesmo dificuldade. Tudo no começo é complicado. E acontece, quem está nessa parte do processo com o encaminhamento do visto, está sofrendo com as alterações. E eu falo para você, vem mais coisa por aí. E isso que está acontecendo está assustando o candidato, assustando as empresas. Eu vou dar aqui 2 exemplos, e segundo a VFS tem muito mais coisas a acontecerem aí. As mudanças vêm de Portugal, do Departamento de Relações Exteriores aqui, com um conjunto de leis que são aprovadas aqui no Parlamento, e isso vai para a VFS Global. Olha, vocês terão que cumprir agora esses requisitos. Só abrindo parênteses aqui, que o governo que foi reeleito, o mesmo governo do exercício anterior, ele já havia prometido que haveriam mudanças nesse processo de legalização para essa gestão. Então, muita coisa vai acontecer esse ano de 2020. Então, motorista, possivelmente vai haver desistência de alguma empresa que te contratou, possivelmente algum colega que garantiu que ia indicar você para uma empresa, a culpa não é dele de não estar acontecendo, porque esse ano é um ano de muita mudança, e as empresas estão aguardando para ver o que vai acontecer, e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Então veja, o primeiro ponto que eu quero tratar sobre a VFS Global. Primeiro agora você necessita do seguro viagem. Aí vem uma interrogação, então eu não preciso mais do PB4? O PB4, quando você vier se legalizar aqui em Portugal e for tirar o seu utente, que é o número da saúde, você vai precisar apresentar o PB4, porque é um acordo entre Brasil e Portugal, esse documento tem que ser apresentado, é uma questão à parte. Então não deixa de tirar o PB4, porque ele será necessário aqui. Mas o seguro viagem para cobrir traslado, o que tem acontecido? Como vem muita gente como turista para cá, e essas pessoas só trazem o PB4, e nesse período de 1 ano, ou até mais, 2 anos, ficam ilegais, inchou os órgãos públicos de forma que a saúde pública foi comprometida também. Se essa pessoa tem um seguro viagem, tem um seguro doença, a pessoa tem um seguro de vida, um seguro de saúde, o setor público de Portugal não teria tido esse problema. Então, uma das questões, uma das reclamações também é isso, que como se Portugal tivesse aberto as portas e agora não estão dando conta de fazer o atendimento necessário com a qualidade também que é necessária. Esse é um ponto. Então, seguro viagem é uma questão agora para o visto, e você tem que solicitar. Podemos dar orientação a respeito disso, né, de forma particular, que a gente não vai apresentar nome de seguradora aqui. Mas a partir de agora, pegou muita gente de surpresa, um gasto a mais que o candidato vai ter que desembolsar. Outro,
apostilamento do antecedente criminal. Veja que situação, né? Você tira o antecedente criminal gratuitamente no site da Polícia Federal, mas tem que gastar um dinheiro muito grande com apostilamento. Por que essa necessidade? Paciência. Mas por ser uma situação de deixar um país, às vezes pessoas que não podem e tal, eu acho que é uma questão de segurança. Talvez seja isso. É tudo muito novo para a gente falar aqui. Porém, o antecedente criminal tem que ser apostilado. Nós também temos, pelas nossas experiências e pesquisa, como indicar você aonde fazer o apostilamento mais barato. Então, podemos te orientar também se for o caso. Mas é um gasto que você vai ter que ter. Outra coisa, a Global informou, a VFS, que haverá muitas mudanças. E o governo sinalizou também que nessa questão de imigração, muitas mudanças vão acontecer. Então esse ano talvez não seja o ano da sorte do motorista que queira deixar o Brasil para vir para cá. Porque eu posso falar uma coisa aqui, você pode ler uma coisa ali, outro canal no YouTube pode dar outra informação, e aí você vai seguindo a nossa orientação, no outro dia tudo muda. Por exemplo, quem está com visto no Brasil teve a surpresa de agora, semana passada, aparecer a questão do seguro viagem e do apostilamento do antecedente criminal. É um gasto a mais que a pessoa tem que fazer, mas apareceu de repente. Então tudo que a gente fala, muitas vezes no dia seguinte pode ser alterado. Você tem que continuar fazendo suas pesquisas por diversos canais para não ser iludido. Não é a intenção de quem está gravando também fazer isso, mas às vezes grava num dia, no outro dia tudo já alterou, tá bem? Pronto, sobre VFS Global, temos que esperar, ver o que vem por aí, mas muita coisa vai acontecer, as empresas estão aguardando, então nós também estamos aguardando o que vai acontecer até que tudo se defina definitivamente. Outro ponto, tempo de legalização. Veja bem, está tão difícil trazer candidato para cá, porque eu, por exemplo, tenho candidatos aqui que estão há 8 meses no processo de legalização. Fica ali empatado na questão da carta de condução. Eu vou deixar o link aqui, como se fosse no Brasil, aí o site Reclama Aqui. Você pode clicar aqui e ver quantas reclamações em relação à carta de condução. Isso está muito difícil, é uma coisa que o governo também tem que tomar providência. As empresas trazem o candidato para cá, ficam 8 meses, 10 meses, 1 ano esperando o candidato para trabalhar, e o candidato foi contratado para aquilo e não rende, e a empresa também não tem condição de manter ele muito tempo em outra atividade. Isso é um problema muito sério, está acontecendo, eu tenho experiência aqui. Então está difícil trazer candidato por esse motivo também. É muito tempo, eu vou deixar para você analisar aqui, pessoas reclamando do tempo da carta de condução, tá bem? Tá difícil prometer para você que tem vaga disponível. Esse ano provavelmente não tem. Se você conseguir buscar seus meios, seu caminho, vá, boa sorte, busque pessoas que te indicam, manda currículo. A gente também pode te orientar nesse sentido, para onde deve enviar o currículo, como enviar, o modelo do currículo, mas não dá para prometer que podemos garantir que esse ano você vai ter condição de trabalhar aqui. A carta de condução C, todas estão sendo negadas. Se um ou outro conseguir em algum lugar, hoje já está muito difícil. Tá? O órgão agora parece que se organizou de forma que a informação está integrada e todos falam a mesma língua nesse sentido. Eu tenho um candidato que tirou a categoria C no Brasil e aqui não veio a C mais E para dirigir carreta. Veio a C para dirigir caminhão. Então aqui é um ponto importante para você também medir. Talvez não compensa tirar a categoria C porque é outra situação que está em tramitação. Eu gravei vídeos, outros gravaram vídeo, agora a categoria é C, agora é assim, agora é assado, e não é assim. As mudanças estão sendo interferidas também na carta de condução. Para você entender, na Espanha, você tem que recebe até a categoria B e tem que fazer exames práticos de condução para a categoria C mais E. Tem que ter esse tempo de exame, de teste prático, teórico, para te darem. E eu não sei se Portugal vai mudar para isso também.
temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas está tudo confuso, tudo que todo mundo fala ainda não está assinado embaixo como vai ser. Isso também é um processo de mudança, paralisa a categoria C nesse momento, porque tivemos a surpresa. Eu, por exemplo prático de pessoa que tirou a carta C no Brasil, deu entrada aqui e não recebeu a C mais E. Então, tem que entrar com recurso, é mais um problema. Então, vamos paralisar, porque isso também aconteceu agora, essa semana. Tá? Então, mas você falou lá atrás, outra pessoa falou lá atrás. Essa situação aconteceu agora, D mais E. Tem motorista aqui que não recebeu a D mais E. Não tem uma C no Brasil, vou receber a D mais E. Não, só recebeu a D. A B mais E, mas não recebeu a D mais E, que seria para dirigir ônibus articulado. Também não. Então veja que está acontecendo mudanças que a gente tem que esperar para ver até onde vai. Sobre categoria C, paralisa, espero que vai acontecer. Não acredita no que eu estou falando, que eu não tenho todas as informações. Até lá atrás, onde era de uma forma, a gente falava, estava acontecendo. Agora já está em tramitação e mudança, então eu prefiro que você paralise, espere para ver o que vai acontecer, até porque a categoria C, quando você tiver a promessa da vaga, é um mês para você tirar, então não vale a pena fazer isso agora, tá bem? A menos que já esteja no processo, tenha uma proposta aí, negocia com a empresa, com quem está te indicando, é outra situação. No meu caso, eu digo para os candidatos que me seguem e que falam comigo, dá um tempo, segura e vamos esperar o que vai acontecer. Vamos lá. Vagas existem. Tem vaga sim na Europa toda, há falta de motorista, mas o processo de legalização é muito burocrático. Custa muito para a empresa, custa para você, porque você tem que desembolsar recursos, você tem que deixar a empresa para correr atrás dos documentos. Então custa para todo mundo, não é só para você, para a empresa também. O processo é moroso, demorado, lento, difícil, cansativo. Então é complicado, tá? Vagas tem, mas não é a vaga que determina, eu vou. Eu vou como turista, não troca os documentos. Quem vier como turista vai ter dificuldade, vai trabalhar em outras áreas, mas não consegue emprego. Então é ilusão fazer isso. Vir legalizado tem todos os problemas que eu estou te falando, imagine vir como turista, não entra na área, tá bom? Pode pesquisar aí, você vai ver o que eu estou falando para você é verdade. Tem um outro problema que eu quero tratar, muita gente não gosta, mas eu trabalho com a sinceridade e com a verdade. As empresas ofereciam ajuda de custos, davam alojamento, a empresa oferecia muitas vezes o curso CAN e ajudava na troca da carta de condução. O motorista, por causa dessa morosidade e demora no processo, quando se documentava, deixava a empresa ir embora. Isso aconteceu em diversas empresas que eu conversei, que eu fui fazer pesquisa, buscar informação. Tem muita empresa também decepcionada com o brasileiro nesse sentido. Uma parte é porque o processo é demorado, o motorista já cansou ali de ficar esperando, não justifica ele também abandonar o barco e sair. Alguns têm lá suas justificativas porque saíram também, tá bem? É só para dizer, muita gente se documenta e muda da empresa. Eu aconselho, não muda da empresa por causa de 100, 200 euros. O ideal é que você cumpra o seu tempo ali, mínimo necessário, para a porta ficar aberta para outras empresas. Tem empresas que não querem mais contratar brasileiros exatamente por isso. Então, fica um alerta para você que virá. Cumprir, pode ser difícil, mas cumprir o mínimo necessário para a porta ficar aberta para um outro candidato. As empresas estão deixando de dar alojamento, de ajudar no curso CAN, tinha empresa que ajudava na passagem aérea. Então, olha como a porta está se fechando. Por mais que você tenha suas reclamações são procedentes, talvez segurar um pouco, esperar um pouco, ficar ali na empresa, cumprir o tempo, a menos que a empresa realmente não cumpra nada. Aí eu não tenho o que falar. Mas estou dizendo para você que eu tenho visto situações em empresas conceituadas aqui. São muitas empresas reclamando desse fator, isso está fechando a porta para muito brasileiro. Tá bom? Esse é um ponto. Desistência. Veja bem, eu recebo todos os dias informações aqui de candidato querendo vir para cá e tal, contando suas histórias, me ajuda e tal. A gente manda contrato para 15 candidatos, só vem 10, 8. As empresas estão passando por isso também. É uma preparação de documentos, todo um processo por trás. Tem aqui o IFP que contrata, que
dá uma carta no nome do candidato, essa carta não pode ser trocada para outro candidato, então quando desiste, outro candidato perdeu a oportunidade. Então as empresas têm perdido de 30% a 40% dos candidatos que enviam o documento. A gente fala, a gente conversa e muitos candidatos têm desistido com o documento na mão no Brasil. Isso também desanima a empresa, porque ela tem que ir a um órgão, o IFP, levar os seus dados, suas informações. Quando o documento chega, a impressão que dá é que caiu a ficha para o candidato. Ele acha ter conversado com a esposa não entendeu, ou ele tem outros problemas e de repente desiste. Então a desistência custa muito caro, tira a vaga de outra pessoa. Infelizmente tem acontecido isso em muitas empresas, eu tenho tido essa experiência própria. Então, se você vai mesmo mudar de país, faça um planejamento. Se você tem recurso financeiro, se você conversou com a sua família, se você está mesmo preparado, se esse é o melhor momento, não faça a empresa enviar documento e você desistir. Cada um tem sua justificativa, mas tem que fazer uma análise, uma alta análise, porque tem gente aqui querendo vir de verdade, e aí acaba o candidato tomando a vaga. As empresas desanimam, né, de contratar por fator de desistência quando chega aqui, o fator de desistência quando está aí, a empresa contando com que aquele candidato venha, o candidato não vem. Então, gente, tá complicado pela legislação, tá complicado pelo candidato, que muitas vezes não cumpre, muita gente esperando, cobrando a gente, eu entendo, mas infelizmente eu gostaria de trazer 1.000, 10.000, 100.000 pessoas para cá, mas olha, o processo é muito complicado da parte do motorista, da parte da legislação. As empresas querem, algumas ainda querem trazer, mas a tendência é você se virar. Tá para ser aprovado um visto onde o motorista vai procurar emprego. Vai chegar uma hora que as empresas não vão mandar mais documento, você vai ter que sair do Brasil 3 meses com o visto aí autorizado, vir aqui e procurar emprego. A gente vai poder te ajudar indicando também algumas empresas, se você tiver competência para isso. Porém, você vai ter que ir no consulado, você vai ter que provar suas competências, você vai ter que desembolsar o seu dinheiro. Então, a porta está se fechando de um jeito que o motorista vai ter que se virar aí e fazer o seu planejamento e ver se compensa ou não vir a Portugal. Turistas que estão vindo ilegais provavelmente não virão mais. A tendência é ter o TIR, que é um novo visto aí, que você vai informar também lá, é um visto rápido, informar que você está querendo vir para Portugal e vai ter que passar por lá para provar as condições mínimas necessárias para você ter o visto. Bom, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar com você que existe uma nova alternativa que a gente está estudando aqui, que é um plano de negócios para você ser um motorista autônomo em Portugal e autônomo também na Espanha. É mais burocrático ainda o processo, envolve uma boa quantidade de dinheiro. A gente vai falar de resultados, quanto você ganha se você comprar o seu próprio caminhão, o processo de legalização. Tem que se fazer um projeto para apresentar no consulado, então tem que se fazer uma consultoria, um trabalho muito minucioso para ver mesmo suas intenções. Talvez você que queira, teria primeiro que vir como turista para conhecer o processo aqui, porque você vai demandar um investimento. A gente também vai trazer aqui depoimentos de pessoas que trabalham como autônomo, tanto na Espanha como em Portugal. Agora, se você colocar isso como projeto, vamos pensar uma coisa de 1 ano para frente, tá? Estamos recolhendo o máximo de informação, porque as leis também mudam aqui nesse sentido. Então temos que estar sempre em processo de avaliação de tudo que está acontecendo para a gente ser preciso nesse plano de negócio que tem que ser apresentado no consulado, seja português ou espanhol, para que seja aprovado o seu visto. Também tem a questão de, se for na Espanha, a troca de carta, que é um pouco mais complexa, então tem que se analisar isso também. Os ganhos, né, entre um país e outro, a gente vai fazer bem essa comparação, mas é algo que, enquanto a gente está fazendo essa análise, você vai preparando o bolso, preparando o dinheiro, é algo que compensa, tá? Mas tem que ter um valor financeiro no caixa. Quem tiver ideias,
de querer participar, pode comentar, pode chamar a gente, mas tem que ter dinheiro. Se não tem dinheiro, vai colocando isso como projeto de vida e vai guardando dinheiro. Quando estiver preparado, procura a gente. Não adianta a pessoa não ter um recurso mínimo que dê para comprar um caminhão no Brasil, procurar a gente para especular e todo mundo perde tempo, não vale a pena, tá? Até porque nós estamos acompanhando o processo de brasileiros que estão trabalhando para trazer depois isso como resultado final. Mas já fica para você que, se não conseguir vir como motorista e queira também fazer parte de um projeto como esse, um projeto de planejamento mesmo, tá? Para a vida de motorista. Eu já falo de planejamento, esse então é um planejamento mesmo. Não vamos colocar ninguém furada, temos as empresas, cooperativas onde você pode trabalhar, mas o processo de legalização e o investimento é um investimento alto, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que saber mesmo o que quer fazer, tá bom? É isso, fica mais para frente essa questão, só um alerta para você ver que as portas não se fecharam em todo sentido, vai depender mesmo da sua condição financeira. Espero ter te alertado aqui das condições, sei que as informações não são boas, mas fica alerta aí para o que vem acontecendo, vai acompanhando e a gente vai se falando. Obrigado, até o próximo vídeo.